Ok, boa noite a todas e a todos. Hoje temos o terceiro encontro do Sociolim Recebe, com a presença do professor Leandro Araújo como palestrante. Seja bem-vindo, professor Leandro. Antes de iniciarmos a apresentação, temos um informe sobre a certificação. Ao final desse ano, será emitido um certificado de 20 horas para os participantes que tiverem ao menos 75% de frequência aos nossos encontros. Também é possível solicitar a certificação de algum encontro específico separadamente, que terá carga horária de 2 horas. Para isso, entre em contato através do e-mail por onde encaminhamos os links de acesso ao encontro, o Rodrigo Lorena. Dito isso, vamos para a palestra de hoje. O professor doutor Leandro Araújo é doutor e mestre em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Araraquara. É professor adjunto 2 do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia e tem experiência nas áreas de sociolinguística, dialetologia e linguística histórica, com ênfase na língua espanhola. Também é líder do grupo do Núcleo de Estudos da Norma Linguística, o Normali, da UFU, e tem um livro publicado pela editora Cultura Acadêmica, em 2013, intitulado O Pretérito em Espanhol, Usos e Valores do Perfecto Composto nas Regiões Dialetais Argentinas. Hoje, ele apresentará a palestra Convergências e Divergências no Processo de Gramatização das Línguas Portuguesa e Espanhola. Passo aqui a palavra ao professor Leandro. Muito bem, então boa noite a todos. Obrigado, Hugo, pela apresentação. Gostaria já de agradecer a Lorena, quem fez, acho que direcionou o convite, eu não sei como é que vocês estão organizando por aí. Queria agradecer também ao professor Valdeci, que me recebeu nesses últimos 3 meses, me supervisionou, né, nas atividades do meu afastamento para capacitação. E agradecer ao Sociolim, que é um grupo, a gente conhece como um grupo bastante ativo dentro da área sociolinguística no Brasil, e é um grande prazer poder estar aqui com vocês, e eu espero contribuir, ser útil de algum modo, né? Vou compartilhar a minha tela, e aí eu já vou falando. Esse trabalho que eu vou conversar com vocês hoje, sobre o que eu vou conversar com vocês hoje, é um trabalho bem introdutório, vocês vão ver que é, na verdade, um convite à pesquisa. Coordenando o Normali, a gente começou com as orientações de mestrado, iniciação científica, a se envolver com uma abordagem mais da historiografia da linguística e sua interface com a sociolinguística, né? Então, nesse primeiro momento, a gente faz um levantamento bibliográfico, historiográfico, que permite um aprofundamento futuro. Como vocês vão ver, então, são dados que são provocativos e que eu espero futuramente poder ampliar isso, tanto horizontalmente, verticalmente, vou explicar um pouco melhor para vocês. Então, eu espero que essa conversa também seja uma oportunidade para eu refletir um pouco sobre isso, né? Então, agradeço também a todos aqui presentes, pessoas tão importantes da minha formação, pessoas com as quais eu tenho dialogado também, então, muito obrigado por isso. Eu espero que todos estejam bem, apesar da situação pandêmica que vivemos nesse país, torço para que todos tenham direito à vacinação, para que todos tenham saúde e que a gente continue tendo democracia nesse nosso país. E falar um pouco sobre esse trabalho, eu gostaria já de colocar algumas reticências. Certamente, muitos que aqui estão presentes conseguem, entenderam bem esse título, esse termo gramatização. Já vou deixar bem claro que eu não estou trabalhando com gramaticalização neste trabalho. Isso por apoio da Lorena, ofereci à Lorena 2 possibilidades de trabalho. Um queria por uma abordagem bem da linguística histórica, analisando os passados nas línguas românicas. Então,
sem necessariamente tratando de gramaticalização, mas aqui a gente vai trabalhar a ideia de gramatização e já vamos ver o que é isso, ok? Como o Hugo já falou, se vocês quiserem me parar a qualquer momento, manter o diálogo, vai ser super interessante, ok? Então, para começar esse debate, a gente vai discutir um pouco sobre essa ideia de norma linguística, que, obviamente, é um conceito bastante heterogêneo, conforme a postura teórica que a gente vai assumir. Eu vou trazer aqui alguns conceitos mais gerais, para lá na frente aplicar ao objeto de análise. Então, a gente parte de Cosélio, que traz a percepção de norma como um costume, uma tradição constante, aquilo que é comum no ato de falar de uma comunidade. E ele afirma, dentro da mesma comunidade linguística nacional e do mesmo sistema funcional, há várias normas. Parece já ser possível esboçar, numa perspectiva coseliana, a ideia de um sistema linguístico em que há estratos normativos, né, substratos normativos, portanto, começarmos a pensar, por que não, numa heterogeneidade ordenada, né? A Leong vai fazer uma análise antropológica do funcionamento da linguagem, e ele vai perceber a sociedade como a vida em sociedade como um processo de socialização, né? E esse processo de socialização, obviamente, implica a aquisição de uma bagagem cultural, social, que vai regular as nossas interações. Essa bagagem cultural, social, inclui, obviamente, informações de comportamento linguístico, porque a linguagem vai fazer parte desse conjunto. A língua vai fazer parte desse conjunto de meios de interação simbólicas que se manifesta através de gestos, a roupa que a gente usa, o modo como a gente anda, onde a gente anda ou não anda, com quem a gente interage, tudo isso está determinado socialmente, faz parte desse processo de socialização. E nesse contexto, a norma linguística será entendida como um produto de uma hierarquização das múltiplas formas variantes possíveis, segundo uma escala de valores que incide sobre a conveniência de uma forma linguística em relação às exigências da interação linguística. Ou seja, então, que a norma linguística é nada mais do que a organização de elementos da língua para cumprir um determinado objetivo, e esse objetivo e essa seleção linguística é coordenado por demandas sociais, por como a sociedade se organiza. Bom, há dois conceitos de normas que a Leong vai trazer, que é o conceito de norma implícita, que são os usos aos quais a gente recorre nas nossas interações, e a todo momento. Então, ao falar aqui, eu estou me valendo de uma norma implícita, de um referencial normativo de como utilizar essa língua, e esse referencial, ele é raramente objeto de reflexão consciente e de um esforço de codificação de como isso deve funcionar. Ele é, portanto, muito natural à prática humana, à faculdade humana da linguagem, né? Resulta dessa capacidade que o ser humano tem com a linguagem. Por sua vez, a norma explícita diz respeito a um conjunto de formas linguísticas que são objeto de uma tradição de elaboração, de codificação e de prescrição, e vai se impor socialmente como ideal a se respeitar nas circunstâncias que pedem o uso monitorado da língua. Obviamente que, quanto mais formal a situação, maior é a presença dessa interferência dessa norma explícita. E é justamente dentro dessa norma explícita, nesse lugar de análise, que acontece a gramatização. É a gramatização, na verdade, que vai revelar essa norma explícita. Então, o nosso trabalho, que ele quer verificar como se deu, ou como se dá, nas duas tradições linguísticas, da língua portuguesa e da língua espanhola, esse processo de explicitar normas. Há uma discussão bastante terminológica, né, dentro do Brasil, da nossa linguística brasileira, introduzida e discutida extensivamente por Banho, Faraco, que diz respeito ao conceito de norma culta.
O conceito de norma culta ele é bastante problematizado, vocês certamente conhecem essa discussão, mas ele pode, ora, localizar-se dentro do âmbito da norma explícita, como dentro do âmbito da norma implícita. Dentro do âmbito da norma explícita, dentro de uma tradição prescritiva, muitas vezes a gente toma a norma culta como sinônimo de gramática normativa, né? E aí surgem algumas críticas, ironias, como a do Banha, chamada essa norma culta, na verdade, de norma oculta. Outras vezes, a norma culta tem sido tratada assim pela linguística descritiva brasileira como um uso concreto, né, característico da variedade de escolaridade superior e de antecedentes culturais urbanos. No entanto, surge uma questão por detrás da terminologia usada, se haveria algum tipo de norma inculta, né? Então, esse conceito de norma culta eu recupero aqui porque é um conceito que perpassa muito a discussão quando a gente fala de norma linguística, normatização dentro do contexto brasileiro. E como vocês podem ver, vai dialogar conforme a concepção que se tem de norma culta, tanto com a ideia de norma explícita como a ideia de norma implícita. Muito bem, e a gramática? Onde ela fica nisso tudo? Antunes faz uma rápido levantamento da ideia de gramática, né, da polissemia que está no uso da palavra gramática, e ela define aí 5 acepções para a palavra. Primeiro, como um sistema linguístico, que é todo aquele conhecimento linguístico que o falante tem, né? Então, ele está por detrás dessas estruturas que o falante coordena na hora de utilizar a língua. Gramática também, dentro da tradição brasileira de estudos, é vista como norma culta, então, como um uso considerado aceitável, né, prestigiado. Isso muitas vezes é tido como sinônimo de gramática. Gramática também surge dentro das teorias linguísticas, a gente tem a gramática gerativa, abordagens mais vinculadas a construtos teóricos metodológicos. Gramática como disciplina, muitas vezes atrelada aos cursos de educação básica, inclusive no curso superior, a gente tem uma disciplina lá de gramática, produção de texto, né? E, por fim, gramática como um compêndio descritivo normativo, que é exatamente essa concepção de gramática que a gente está assumindo aqui, né? Então, como gramática como um suporte que permite a codificação da língua, a normatização da língua. Então, ele é visto como um gênero, a gramática aqui é vista como um gênero de discurso, e como tal vai estar marcado, vamos falar um pouquinho disso mais para frente, por todo o contexto em que essa gramática é produzida. Bom, a gente viu gramática, e aí surge a ideia de gramatização. A gente vai, no próximo slide, discutir a ideia de gramaticalização. No entanto, antes de abordar a ideia de gramaticalização, eu estou vendo que tem alguns comentários, eu não estou acompanhando os comentários, Hugo, se você quiser parar, você vai me falando, tá? Pronto, Leandro. Não, apareceu aqui um comentário do professor Carlos, perfeita essa distinção, muitas vezes esquecida. Pontuei isso no artigo de 2017 e 2019, a distinção de gramática. O Carlos tem uns trabalhos muito interessantes dentro dessa área também. Bom, então, a gente tem também, então eu estava falando da gramatização, a gente vai discutir um pouco essa ideia de gramatização, mas paralelo à ideia de gramatização, dentro da abordagem de Ron, a gente vê também os estudos que seguem uma ideia de codificação e estandardização. A gente vai ver que todas essas abordagens, na verdade, convergem na definição do que a gente está trabalhando aqui com gramatização. Então, Monteagudo vai dizer que a codificação é o registro e a regularização da norma nos manuais, gramática, dicionário, etc., por uma autoridade reconhecida
e que ajuda a unificar e estabilizar a norma que geralmente está submetida a oscilações. Então, a gente vê a codificação como um tratamento da norma, ele vai diferenciar norma de codificação. Norma como uma ideia que a gente viu, como um construto social, implícito, e a codificação como tratamento explícito, metalinguístico, né, desse comportamento implícito. E esse processo de codificação vai ter uma regularização de autoridade. A gente vê isso bastante forte na língua italiana, com a Academia della Crusca, na RAI, né, no espanhol, e no francês a gente também tem a Academia da Língua. Não temos isso na língua portuguesa, a gente tem um pouquinho na Academia de Ciências Portuguesa, né, mas algo que nem chega para a gente. E o que se acostumou fazer dentro da tradição da língua portuguesa é que autoridades surgissem tomando conta desse campo e apresentando-se como referências, né? E aí isso vai gerar uma série de questões, de problemática para o nosso status atual de codificação da língua portuguesa. Então, por quê? Justamente essa codificação pode ou não refletir bem a norma vigente. E para que haja uma aproximação, para que seja adequada essa codificação, é imperativo que haja um processo de desenvolvimento teórico, metodológico, que permita aproximar reflexões da linguística ao processo de codificação, né? Por outro lado, a gente tem também a ideia de standardização, que seria um processo mais amplo de codificação, né, que diz respeito a todo o processo de planificação linguística. Então, ela vai se voltar à ortografia, à gramática, a dicionários, que vão orientar, por sua vez, aos escritores, aos falantes da comunidade de fala. Então, a gente vê que tanto a codificação como a standardização, e a gente vai ver a gramatização, elas refletem posturas normatizantes que não envolvem apenas a gramática, né? Ela vai envolver dicionários e outras iniciativas. Lógico que a gente vai focar o trabalho em gramáticas. Então, a gramatização agora, termo de Roux, definido por Roux, né, vai ser o processo de escrever e instrumentar uma língua compondo seu saber metalinguístico. Então, mais uma vez, a gente vê aqui o processo metalinguístico como um processo por detrás dessa operação linguística, que, segundo o Roux, inclusive, vai se definir como uma grande revolução tecnológica da sociedade moderna, né? Porque Com licença, Leandro. O professor Carlos, novamente, citou aqui um texto que aponta para essa questão da estandardização das línguas românicas, né? O texto de Gauguin, Introdução à la Linguística Românica. Legal. De 89. Tá. Depois, de repente, o Carlos consegue até facilitar-nos o acesso ao texto. Sim, aí ele comenta aqui assim, não precisa interromper toda hora. Tá, ok. Se tiver alguma pergunta, a gente responde, mas aí, de repente, eu olho depois também. Então, a gente sabe que o processo de gramatização surge de demandas filológicas do trabalho com texto, né? Mas nas línguas românicas vai assumir uma função pedagógica que não estava lá na concepção inicial de gramática. E é justamente essa concepção pedagógica que dá nova vitalidade à gramática nas línguas românicas, em todas as línguas hoje, né? E que permite a expansão, tal como a gente vai ver através de alguns dados, né? Então, ela assume uma função pedagógica à medida em que os estados-nação precisam fomentar o seu espaço, né, oficializar-se enquanto Estado,
e lidar com as outras variedades linguísticas que existiam naquele espaço ou em interação com espaços vizinhos, né? Então, há uma motivação sócio-histórica, que apresentam várias questões ali, eu destaco algumas, que tem a ver com a necessidade de uma língua de administração e a necessidade de acessar essa língua de administração, a necessidade de ter acesso a textos sagrados, acesso à língua de cultura, relações políticas e comerciais, e a política de expansão linguística interna e externa, algo que para a gente é bastante pertinente, porque vai formar todo esse imaginário linguístico que a gente tem nas Américas, né? Bom, o Rô também vai destacar que a estrutura da gramática românica vai apresentar necessariamente 3 itens, né? Três constituintes, que é a categorização das unidades, a apresentação de exemplos e a inferência de regras, algumas mais explícitas, outras nem tanto. Bom, por detrás, já tratando a gramática como um enunciado, como um gênero de discurso também, a gente vai ver que a gramática, e Lagares vai dizer isso, implica necessariamente a redução da linguagem. Não há como uma gramática, por mais democrática que queira ser, por mais abrangente que queira ser, a gente tem excelentes modelos na língua espanhola, mas também no italiano, recentemente isso é uma gramática bastante ampla da língua portuguesa também, ainda assim, ela é uma redução da linguagem, né? Então, é um processo de codificação que vai tomar uma norma ou algumas normas, jamais vai dar conta de todas as normas, até porque dentro de algum tempo essas normas vão se alterar. Então ela vai representar uma redução da linguagem, pois em sua ação o gramático escolhe determinados usos e homologa em detrimento de outros excluídos da descrição. Então, ao escolher um, eu estou legitimando aquele uso ou aqueles usos e necessariamente deslegitimando os demais, esquecendo os demais, apagando os demais. Então, a escolha confere à gramática uma posição frente à língua. Então, sempre a gente está, ao olhar uma gramática, a gente está referenciando um modelo de língua, seja ele mais descritivo, seja ele menos descritivo, mas sempre estaremos fazendo uma escolha e, portanto, sempre prescrevendo sobre essa língua. Então, nesse sentido, as gramáticas jamais vão ser neutras, inocentes ou apolíticas. Então, como gênero de discurso, ela vai estar marcada pelo lugar de circulação e o público-alvo a que se destina, né? Então, se é voltada à escola, a pesquisadores, editores, espaço jurídico, em que momento ela é concebida, se a gente está falando ali de um período colonial, se já há avanços da linguística moderna, quais correntes teóricas dialogam ali dentro daquele texto, qual autoria, se é um autor mais que tem toda uma formação dentro da linguística, que não tem essa formação, todos esses elementos vão, evidentemente, definir quais são as características desse material, desse gênero gramático. Bom, então, para trabalhar a questão da divergência e convergência desses aspectos desse nosso trabalho, eu fiz algumas seleções metodológicas aí. Então, dentro do português, a gente fez, eu inclusive gostaria de agradecer 2 orientandas de iniciação científica que fizeram esse árduo trabalho de busca, compilação, a Mariane, que é aluna do curso de graduação em letras português aqui da UF, e a Fernanda, que é graduanda do curso de espanhol. Então, no português, a gente fez a consulta a 16 bibliotecas, todas elas com acesso remoto, bibliotecas do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e alguns acervos digitais, como o Books do Google Books, desculpa, o Archive.org, o Hashtrust.org. No espanhol, além dessas três plataformas, foram consultadas 8 bibliotecas, também com acesso remoto, algumas brasileiras, mas bibliotecas da Espanha, do México e Colômbia.
Já aviso também que uma parceria agora com a Universidade de Córdoba, na Espanha, a gente está recebendo um acervo aí de 130, do texto, né, de 130 gramáticas do século XIX, que vão incorporar a essa pesquisa e vai nos dar, certamente, vão nutrir muito de coisas que virão aí pela frente. A gente fez a busca nesses acervos por essas palavras-chave. O corpus, a gente, a partir dessa consulta, então, elaborou um corpus, na verdade, 2 corpora, né, um do português e um do espanhol, e no português a gente encontrou 172 gramáticas, foram catalogadas, no espanhol 138, dessas 172, apenas 78 conseguimos acesso completo a elas, né, algumas a gente consegue acesso parcial, a parte do sumário, introdução, e outras a gente ainda não conseguiu acesso. Então, no português, a metade a gente tem um acesso suficiente, a outra metade ainda está pendente de acesso. No espanhol, a gente teve um acesso maior, né, 64% dos dados a gente conseguiu acesso completo, e 10% acesso parcial, e apenas 26% ainda de acesso apenas por informações extralinguísticas, que são, na verdade, os dados que eu vou apresentar aqui. São dados referentes ao contexto de produção dessa gramática. Então, a gente consegue obter essa informação mesmo não tendo acesso direto à gramática. E aí a gente controlou alguns fatores, como a origem do autor, nome da gramática, o ano de publicação, a cidade de publicação, a acessibilidade do texto, o tipo de gramática, o gênero, o sexo do autor, na expectativa de entender esse movimento de gramatização, de produção de gramáticas nessas comunidades. Então, analisando os dados, e como eu falei para vocês, foram controlados alguns fatores, eu vou analisar esses dados por esses fatores. Dentro do fator tempo, a gente tem, acho que 2 variáveis, né? Que é o ano de publicação, o primeiro. A primeira, então, analisando o ano de publicação, a gente vai observar que em ambas as tradições, então a gente tem em vermelho a tradição de língua espanhola e verde a tradição de língua portuguesa. A gente observa que a partir do século XIX, sobretudo, a gente tem um forte movimento de produção de gramáticas nessas comunidades. Até então, algo bem incipiente, né? Óbvio que isso vai correr na esteira do processo de desenvolvimento da linguística moderna. Então, no português, a gente tem as primeiras lá em 1536, 1540, Fernando de Oliveira e João de Barros, respectivamente, e a grande produção dos dados a que tivemos acesso está ali no século XIX, mas mantendo-se estável desde então. No espanhol, a gente percebe que já há uma produção significativa no século XIX, mas os dados, pelo menos aos quais tivemos acesso, foram mais fortes no século XX. Interessante que Calero Vaqueiro destaca que a partir do século XIX a gente tem uma forte influência da tradição francófona na produção dessas gramáticas. No espanhol a gente tem uma produção bem antes, né, quase 100 anos antes, na figura de Antônio de Nebrija, em 1442. Se a gente observa esse movimento de ascensão que eu estou descrevendo aqui, se a gente observa do século XX ao século XXI, a gente vê que sempre há um aumento na produção de gramáticas, né? Então, nessas décadas iniciais, até os anos 60, há uma certa estabilidade, mas desde então um movimento de ascensão. A expectativa é, obviamente, que mais e mais a gente lance gramática no mercado, até porque é uma atividade de revisão dessas tradições linguísticas mesmo, né? A gente tem visto esse fenômeno forte no português brasileiro, como um processo de construção de identidade inclusive, para além da construção do conhecimento linguístico, e isso também a gente também percebe no espanhol, com uma parte de revisão, de uma postura talvez muito normativa
distante da prática do usuário, tendo em vista essa comunidade tão policêntrica, né? Bom, seguindo tratando a questão do espaço, a gente vai considerar os fatores origem do autor, local de publicação, e depois a gente vai fazer uma relação tempo e espaço. Então, a gente está trabalhando em teoria, com comunidades que são policêntricas, né? Então, possuem representantes aí nos 4 continentes. A lusofonia composta por 9 países e mais de 250 milhões de falantes, enquanto que a hispanofonia, por exemplo, é 21 países com mais de 500 milhões de falantes. No entanto, quando a gente olha para a produção de gramática no espaço, a gente percebe que o Brasil, frente a Portugal, se destaca com maior produção das gramáticas a que tivemos acesso. Óbvio que isso deve ser ao mercado editorial, às proporcionalidades de habitantes que cada uma das comunidades possui, né? Mas é interessante observar, a gente vai ver isso mais para frente, que o Brasil só vai ter representação a partir do século XIX, mas a partir do momento em que há intervenção brasileira na produção de gramática, a gente ocupa um lugar de destaque. Apesar de sempre observarmos uma gramática voltada a uma norma próxima ao outro lado do Atlântico. E a gente vê aí 5% de participação de outros países. O mais interessante de tudo isso é que 95% do que tem de gramática do Brasil, de gramática de língua portuguesa, acontece nesse par Portugal-Brasil, e os outros 5% sequer corresponde aos países de língua oficial portuguesa. A gente encontrou apenas uma gramática feita em Moçambique, a gente consultou Moçambique, Angola, e apenas uma gramática, né, de 1927, feita por José Maria Helvas, e a gente sabe que o processo de codificação da língua portuguesa nas variedades, nas comunidades africanas é muito recente ainda e começa a querer colher seus primeiros frutos, né? Então, esses 5%, na verdade, corresponde a iniciativas de ensino de português para estrangeiro, ou até mesmo a gente tem casos de pesquisadores estrangeiros que se debruçaram sobre a língua portuguesa e fizeram gramática a partir desses estudos. No espanhol, a gente vê uma aparente participação, né, uma atomização dessa participação. A gente encontra gramáticas de 14 países. No entanto, dessas 118, eu fiz uma separação, gramáticas que têm apenas um autor e gramáticas que têm mais de um autor. Porque as gramáticas que têm mais de um autor, às vezes são autores de países diferentes. Mas atentando a gramáticas com uma única autoria, a gente observa que 74% dos dados provêm de gramáticos espanhóis, né? Então a gente está falando de uma variedade, uma língua que mantém-se bastante centrada nesse polo normativo garantido pela RAI, uma aproximação ainda inicialmente produtiva com as academias dos países hispânicos, né, mas que ainda bastante pautada pela orientação da RAI. Então, a seguida, a gente tem 7 gramáticas argentinas e 4 mexicanas. A Espanha e a Argentina também se destacam quando a gente observa as gramáticas com mais de uma autoria. Então, essa ideia de policentrismo no português é evidentemente questionado, e também no espanhol ele merece ser problematizado. A origem, pelo menos, dessa normatização é bastante centralizada, como a gente vê pelos dados. Se a gente observa o local de edição, o Brasil está centrado no eixo central do Brasil, centro-sul, né, do Brasil, mais sul, São Paulo e Rio de Janeiro como principal mercado editorial. Portugal, a gente tem Lisboa, Porto, Coimbra. De novo, os países africanos de língua oficial portuguesa,
não tem participação nesse mercado. Isso pode levar a gente a pensar um pouquinho sobre quais variedades têm sido tomadas nesses manuais, né? Óbvio que isso precisa ser analisado qualitativamente dentro do interior do texto, mas são indícios interessantes para se refletir. Na Espanha, a gente tem Madrid e Barcelona como os principais expoentes na produção de gramática, e a Espanha tem 68% dessa produção, né? E cidades na América, deixa eu só rever esses dados, desculpa. Tá. Madrid e Barcelona, só essas duas cidades correspondem a 68% da produção de gramáticas. Juntássemos todas as cidades que produzem gramáticas na Espanha, que tem editoras na Espanha, esse número aumentaria muito mais, né? Na América, então, a gente encontra 12 cidades produzindo gramática, corresponderiam a 27 itens, 20% do corpus compilado, e Buenos Aires, cidade do México, vão se destacar bem distante dos dados que a gente tem, por exemplo, da Espanha. Mais uma vez, então, problematizando esse policentrismo, se julgamos, se tomamos como critério esse fator que é o local de publicação. Se a gente relaciona o tempo com o espaço, a gente vai ver que o início da gramaticografia latino-americana vai surgir no século XIX. A gente compara aqui Portugal, Brasil e outros, né? Só no século XIX aparecem outros. Brasil, então, já no século XIX, a gente tem em 1806 a gramática do Antônio de Moraes Silva publicada, era brasileiro, porém foi publicada em Portugal. Em 1816 a gente tem a gramática do Ignácio Felizardo Fortes, que era um autor brasileiro, teve a gramática produzida aqui no Brasil. Óbvio que isso dependia de critérios tecnológicos, né, disponíveis na época. O Brasil estava com a vinda da coroa, adquirindo esse potencial tecnológico para a produção de gramáticas, e desde então se destacou nessa produção. Desculpa. E aí no século XXI a gente vê desculpa, no século XX, porque XXI. Assim, no século XX a gente encontra já 5% de participação de outros países, como eu falei com vocês, mais relacionado com a produção de gramáticas para estrangeiros, de português para estrangeiro. A gente acredita que isso possa aumentar no século XXI. No cenário hispânico, há uma certa diferença previsível, né? A Espanha sempre em lugar de destaque. A América Hispânica aparece com participações desde o século XIX, sempre muito menor que a participação espanhola. E há uma participação, eu coloquei não lusófona, não hispanófona, também a partir do século XIX, voltada especialmente para o ensino de espanhol como língua estrangeira. Vejamos que essa participação de português como língua estrangeira vai surgir apenas no século XX, o espanhol, já no século XIX, tem essa produção, acentuando o lugar que o espanhol adquiriu, obviamente, no cenário internacional, a importância que essa língua assumiu para as transações de diversas formas, né? Algo que o português vem adquirindo, havia adquirido mais, com o lugar que o Brasil vinha ocupando no cenário internacional, mas que vem deixando de ocupar agora, né? Bom, relacionando a questão da autoria, gênero, sexo, a gente observa uma participação assustadora masculina na produção de gramáticas, uma participação muito tímida das mulheres na produção de gramática, e isso é um ponto importante, haja vista que, obviamente, que a sociolinguística tem mostrado que a variável gênero-sexo é uma variável importante na definição das marcas linguísticas analisadas, e obviamente a gente acredita que
uma normatização feita por homens vai trazer muito mais essa variedade masculina nesse processo de normatização. A gente vê dentro da tradição lusófona, a primeira gramática surgindo em 1929, e desde então a gente tem 5 gramáticas femininas no século XX e 7 no século XXI. Processo ascendente, é claro, mas muito tímido ainda. Do lado hispânico, a gente percebe uma produção forte, um pouquinho mais forte, desculpa, da participação mulheres. No século XXI já tem mais gramáticas femininas, de autoria feminina, né, quero dizer. E se destaca também aqui uma forte produção vinculada a instituições, com destaque à Real Academia Espanhola, como poderia deixar de ser. Né? Então, a participação em produção de gramáticas em todos os séculos, e alguns séculos com mais de uma gramática. Bom, o último fator que a gente vai visitar aqui é o fator tipo. Essa análise é uma análise bem preliminar, até porque é bastante problemático a gente pensar numa gramática descritiva e gramática tradicional ao longo do tempo, né? Então a gente tentou apresentar, tentar classificar as gramáticas como mais descritivas ou mais, uma abordagem mais tradicional, né? Para além das gramáticas que assumem um viés histórico, uma gramática com viés escolar, voltado então para o contexto do ensino, né? Diretamente. Dentro da tradição lusófona, a gramática escolar ocupa 57%, e dentro da tradição hispânica, a gente tem 46%. Esse dado dialoga bem com o que o Roux havia advertido, né, que a gramatização vem de um processo, nas línguas românicas, vem de um processo vinculado a um teor pedagógico, né, e de fato, grande impulsor de produção de gramática, de codificação, é o ensino, nesses dois contextos linguísticos. Seguido, a gente vê uma gramática tradicional, mais recorrente na comunidade lusófona, e também na comunidade hispânica, 37%. Uma gramática descritiva, 11%, e aqui 13%, e uma gramática histórica, sejam números bem próximos às realidades das duas comunidades. A subcategorização da gramática escolar revela um dado interessante que diferencia as duas abordagens, que se diz respeito com a aproximação de um viés descritivo ao ambiente escolar. A gente observa uma produção muito escassa de gramática escolar com uma postura descritiva, né, da língua portuguesa, algo que já é bem mais forte dentro da comunidade hispânica. Há uma abordagem extremamente normativa, né, prescritiva, dentro dessa realidade linguística. E a produção de gramáticas para estrangeiro ocupa 9%, um pouco maior na comunidade hispânica, como a gente falou, porque a língua espanhola tem uma tradição maior de ensino da língua para estrangeiros. Deixa eu ver se haveria mais algum dado. Ou seja, a gente vai ver ali para frente, quando é que há um diálogo com a linguística, uma abordagem mais descritiva, ao longo do tempo, isso vai talvez justificar essa maior participação descritiva nas gramáticas escolares, aqui mesmo. Já estou acabando. Então, a gente tem, se a gente pega essa distribuição de gramáticas ao longo do tempo, a gente vai ver a gramática tradicional perdendo espaço dentro da comunidade lusófona, né? Então, ela vai tornar-se a menos recorrente com o passar do tempo, porque a gramática escolar é a que vai ocupar maior lugar de destaque, e a gramática descritiva, das últimas décadas, ganha um movimento ascendente, né? Vai ganhar maior participação. Fim do século XX, século XXI e século XXI, há mais produção de gramáticas descritivas. A expectativa, obviamente, é que esse crescimento
repercuta na produção desse tipo de gramática, a gramática escolar, no contexto da língua portuguesa. A gramática histórica, a gente tem poucas produções encontradas em língua portuguesa, mais ali no século XX. No contexto hispânico, o que a gente observa é a gramática tradicional tornando-se a mais, obviamente, iniciando-se como a mais significativa e expressiva, tendo uma queda, mas mantendo-se estável, né? Veja que no português a gramática descritiva sobe e passa a gramática tradicional. Na língua espanhola, a gente percebe que ainda há uma manutenção aqui da gramática tradicional, ela tem o seu lugar, né? A gramática descritiva, ela a partir do final do século XIX, mas no século XX tem um crescimento bastante importante, que a gente imagina que tenha repercutido nessa produção de gramática escolar no enfoque descritivo, apesar de, nos dados mais recentes, encontrarmos poucas gramáticas descritivas do espanhol. Grandes produções, mas para além delas a gente encontra pouco. A gente encontra mais, obviamente, gramáticas escolares com viés descritivo no espanhol. E gramáticas históricas, no espanhol a gente percebe uma tradição mais substancial dessa produção. Para terminar, então, o que a gente observa? Que esse processo de normatizar, vejam só vocês que a gente pouco analisou o conteúdo dessas gramáticas, mas esse processo da codificação, considerando esse entorno produtivo, já permite a gente entender os comportamentos da sociedade em relação à linguagem. A gente encontra também algumas proximidades das comunidades lusófonas e hispanófonas, que podem indicar convergência e divergência. Então, vai convergir na intensificação do processo de codificação a partir do século XIX nas duas comunidades, mantendo um crescimento constante. Também converge a participação expressiva do gênero masculino nesse processo de codificação, que reflete muito da nossa sociedade até hoje, né? A participação discreta feminina vai se dar a partir do fim do século XX. Convergência na existência de polos centralizadores dessa normatização, por mais que sejam sociedades compostas por vários países, né? Há uma necessidade, portanto, de uma política, essa polícia foi um ato falho bastante pertinente, de maior policentrismo normativo. Elas vão divergir, essas comunidades, em que no português, Portugal perde espaço para o Brasil ao longo do tempo, enquanto que no castelhano e Espanha mantém-se sempre à frente desse processo normativo. Se divergem em que na tradição hispânica a produção de gramáticas descritivas iniciou-se mais cedo e trouxe maiores contribuições do modelo para a gramática escolar. Essa é uma hipótese nossa, que precisa ser melhor abordada, e que os estudos historiográficos esse estudo é apenas um estudo introdutório, a gente viu que tem um viés historiográfico, e que obviamente prevê um aprofundamento vertical na comparação com as outras línguas românicas. A gente tem, neste momento, um trabalho em vias de ser concluído sobre a produção de gramáticas de língua italiana, né? E isso vai ser para o francês também, e outras línguas que tenhamos oportunidade de fazer. E um aprofundamento, esse seria o aprofundamento horizontal, e um aprofundamento vertical no sentido de tentar entender como é que, de fato, o texto gramatical de cada uma dessas tradições revelam outros comportamentos e percepções linguísticas dessas comunidades. É isso, agradeço a todos pela oportunidade, e aí tem algumas perguntinhas, parece. A gente vai conversando, então, sobre elas. Isso, professor. Muito obrigado pela palestra, pela exposição. O professor Carlos já se inscreveu, o Valdecir também. A gente vai começar aqui pela
pelas perguntas do chat, então. Tá. A Fernanda colocou o seguinte: professor Leandro, o senhor considera possível aplicar o conceito de norma curta do professor Faraco ao ensino das variedades linguísticas da língua espanhola? A gente sabe, não sei se é claro para todos, a ideia de norma curta aí do português do Faraco é uma brincadeira que ele faz, uma brincadeira séria, se é que é possível, com a ideia de que essa norma o Boehm chama de oculta, né, que apenas os iniciados têm acesso, porque é uma proposta normativa da nossa tradição descritiva, prescritiva da língua, que pouco dialoga com a realidade linguística dos falantes. Então, a norma curta para ele seria nesse sentido, de que a gente tem uma norma que encurta a possibilidade de uso da língua, do que de fato ela é, né? Eu acho que isso é um comportamento bastante comum entre os povos colonizados pela península, né? A gente vê esse comportamento também bastante comum entre falantes dos países vizinhos nossos. Eu não falo espanhol bem. Quem fala espanhol bem é a Colômbia, tem uma coisa assim, né? A gente vai criando algumas ideias. Eu acho que esses pressupostos que essa descrição normativa que o Faraco constrói, junto com outros autores, eu acho que são perfeitamente aplicáveis a esse contexto. A gente tem dentro da tradição hispânica uma reflexão sobre preconceito linguístico, sobre variação linguística, que seja, né? Muito pautada. O estudo da variação, por exemplo, é muito pautado por questões dialetológicas. Então, assim, eu acho que são conceitos que precisam e podem, com certeza, esse diálogo com a linguística brasileira vai, com certeza, enriquecer a linguística hispânica. E aí tem um gatinho ali de trás, fazendo graça, daqui a pouco ele parece que... Acho que esse diálogo é rico, com certeza, é importante. E agora pensar um pouco também na questão do ensino do espanhol para estrangeiros, né? Que é o nosso escopo aqui. A gente, com certeza é útil, a gente precisa discutir como fazer isso. Tá? Ok, professor. A Silmara Silva, pegando também um pouco o gancho do ensino de espanhol para estrangeiros, né? Tem aqui a pergunta da Silmara. Professor, qual a sua opinião sobre as gramáticas de espanhol para brasileiros, muito usadas na aprendizagem de espanhol? Uma muito conhecida é de Esther Maria Milani. Elas foram consideradas em sua pesquisa ou apenas as gramáticas publicadas por autores nativos de espanhol? Foram consideradas, sim. A gente considerou todas as que a gente conseguiu encontrar nos acervos dessas bibliotecas, né? Algumas bibliotecas, como eu falei, foram brasileiras, então essas gramáticas estão ali, circulam. A gramática, eu pessoalmente vejo muito problema na produção de gramáticas. Primeiro, gramáticas voltadas para o ensino de espanhol, voltadas a brasileiro, né? E gramáticas do espanhol que considere, que sejam menos prescritivas, né? A gente observa, talvez há uma preocupação muito dessa linguística importante, né? Mas uma forte preocupação de questões de aprendizagem, e aí a gente tem uma gramática pouco atenta à problemática dessa sociedade heterogênea, né, complexa, e muito atenta às dificuldades, ou mais atenta, não vou dizer muito, mas mais atenta às dificuldades que o aprendiz pode ter dessa língua, né? Então, assim, dificuldades em relação à conjugação verbal,
Só que a heterogeneidade linguística é uma dificuldade que esse falante tem acesso, esse falante vai ter, e que pouco se aborda nesse material. Ainda muito reduzido a questões, talvez de boceio, né? De forma bem superficial ainda. Então, assim, eu acho que um bom projeto seria pensar numa gramática que não se limite apenas a tratar das dificuldades que o aprendiz tenha, mas também uma gramática que considere essa complexidade normativa dessa sociedade, pensando em normas implícitas, né? Mais do que norma explícita, que está talvez mais bem regulada ali pela RAI. Não sei se eu respondo. Ok, professor, acredito que sim. Agora a gente passa a palavra, então, para o professor Carlos Felipe, que se inscreveu aqui para fazer a pergunta. Olá, queridos, boa noite. Leandro, parabéns pela brilhante fala. Obrigado. Eu ia fazer uns comentários, mas com os comentários eu vou reformular minhas questões, tá? O primeiro comentário que eu quero fazer parabéns, porque nós dois somos um dos poucos professores de espanhol no Brasil que trabalhamos com questões de descrição e análise linguística sem enfiar ensino e comparação no meio da história, né? Porque parece que as questões de funcionamento da língua espanhola são menos importantes para o ensino do que, né, nesse contexto. Então, ver teus trabalhos, os meus, de alguns poucos colegas, procurando descrever a língua espanhola a partir de várias perspectivas, colabora para essa última sua fala do ensino da língua no Brasil, né? Que eu acho que a grande questão que está perpassando as gramáticas para brasileiro é que o brasileiro, professor de espanhol, sabe pouco de língua espanhola efetivamente. E quando eu falo sabe pouco de língua espanhola, não é olá como estás, a parte comunicativa, porque aí há professores nativos, a gente que morou fora, a gente que tem uma proficiência alta. É de gente que estuda linguística hispânica, né? Que estuda fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, pragmática. Discurso tem mais, sempre tem mais discurso. Mas eu acho que falta esse estudo. Se nós formos olhar as teses defendidas no Brasil em descrição e análise linguística, a gente vê um número baixíssimo. E as gramáticas, a do Fanru, a da Milani, e entre tantas outras que a gente tem por aí, são gramáticas tradicionais, normativistas. Elas não fazem nada além de apresentar as classes gramaticais, artigo, possessivo, verbo, etc. Mas nenhuma delas retoma a definição de sintaxe, que por mais que as pessoas não gostam, é uma definição de sintaxe extremamente adequada, do Chomsky lá em 57, que sintaxe é o estudo dos processos pelos quais as palavras formam enunciados. Uhum. Ou seja, então eu acho que essa deficiência das gramáticas, como você apontou aí, é um problema que as pessoas da linguística aplicada precisam resolver, que é entender que a descrição e análise linguística é uma tarefa fundamental para o ensino do espanhol no Brasil. Que eles não queiram fazer, é um problema deles lá, a respeito, não façam. Mas dizer que isso é menos importante, como eles vêm dizendo, é um problema que impacta, né, na formação de professores de maneira geral. E, para terminar, Leandro, eu só queria comentar duas coisas. Uma, da norma do espanhol, como você fala, do pluricentrismo, né? Aí, o Lope Blanc tem um trabalho muito interessante de 2002, chamado La Norma Hispânica La Norma Hispânica Ideal e Genérica, alguma coisa assim. Está no Anuário de Letras do México de 2002. E aí ele vem discutindo, não, vamos construir uma norma linguística hispânica para todo mundo, parará, parará, parará. Aí quando ele vai para os dados linguísticos, o critério dele é o que é aceitar o que é geral da maioria e excluir o que é particular, né, individual. Tudo que é específico
da norma americana, então, por exemplo, ditongação do espanhol mexicano, né, do maestro em vez de maestro. Ele fala, olha, é da norma culta mexicana, mas não pode ser aceito na norma genérica porque é específico. Quando chega na Espanha, tudo que é particular da Espanha ele aceita. Leísmo. Então, assim, é uma coisa muito, muito interessante, né? E, por fim, o português e o Brasil e a Espanha, quem me disse isso foi a Virginia Bertolotti, que me atentou para essa questão. Eu acho que há uma simetria muito grande no Brasil, no mundo lusófono, né, para o mundo hispanófono, com relação à norma culta e o que é certo e o que é errado. E a Virginia Bertolotti me alertou uma vez, já tem mais de 10 anos isso, que a nossa diferença é que nós nos tornamos capital do império. Uhum. Então, talvez o fato de a corte ter vindo para o Brasil e o Brasil ter se tornado a capital do império nos deu um empoderamento que a Hispanoamérica nunca teve, né? Então, eu, como falante nativo do português, não tenho nenhuma intuição de que os portugueses falam melhor do que eu. Mas, se você consultar, como você mencionou na sua fala, vários falantes do espanhol, sempre tem aquilo. Ah, porque eu não falo espanhol correto, o espanhol correto é os espanhóis, os colombianos. Então, esse debate é muito interessante, é muito necessário e repercute de maneira assim, fundamental, na minha perspectiva, no ensino do espanhol no Brasil e que espanhol se ensina aqui para a gente conseguir uma perspectiva mais decolonial, mais democrática linguisticamente, né, e que respeite o que a gente propõe da diversidade da língua no mundo. Parabéns, Leandro. Obrigado. Obrigado, Carlos. Vou comentar algumas coisas que você está lendo. E lembrando, para a gente comentar. Concordo com o que você fala. Agradeço as sugestões, inclusive. Quando você fala do Lope Blanche, por exemplo, a gente lá no Normal tem feito umas discussões e a gente tem trabalhado com a estandardologia comparada, que é uma abordagem bem forte na Espanha, e dentro do contexto brasileiro a gente pouco ouve. E assim, toda discussão, a gente tem essas discussões entre sociolinguística, planificação linguística, né, política linguística. A gente precisa entender o processo de normatização de qualquer língua como um fenômeno que escapa ao linguístico estrito, né? Qualquer processo de normatização, seja ele implícito ou explícito, ele está sempre por detrás, definido por questões sociais. Então, necessariamente, é importante se considerar o social para fazer essas escolhas. Então, quando o Lope Blanche resolve escolher não colocar reticência a nenhuma possibilidade vindo da Espanha, na verdade está escolhendo aceitar aquilo tudo como legítimo, né? É uma escolha dele. Então, e aí tem toda uma questão por detrás, porque ele faz essa escolha. Eu acho que a gente precisa... você fala que somos poucos os que fazemos descrição no Brasil. Eu acho que aqui a gente, felizmente, tem o Fabrício, tem o Valdeci, que trabalha em espanhol, faz descrição. Eu acho que a gente poderia começar a pensar na elaboração de gramáticas mesmo, né? Pensando um pouco as dificuldades que o brasileiro tem, mas, mais do que tudo, pensar nessa dinâmica normativa da língua espanhola no contexto, aplicada às nossas demandas, para que isso não fique reduzido apenas à reflexão que o linguista aplicado faz, que tem o seu lugar, mas, como você tem comentado extensivamente, pouco embasada em questões da linguística descritiva, seja o referencial teórico que for, né? Então, acho que está na hora da gente começar a ocupar esse espaço, porque ele é nosso. E, com certeza, essa ideia de tornar-nos coroa determinado período na nossa história foi fundamental para esse reviravolta. Mas, ainda assim, é interessante, né? Porque a gente se torna coroa, e aí a coroa vem, obviamente, a gente quer adotar a língua que eles falam.
depois de irem, a gente ainda quer dizer, digo assim, normativamente, houve a postura de tentar seguir aquilo, né? Então, acho que no nível de normatização da língua, é um percurso que a gente tem feito há muito tempo, não, pouco tempo, mas que já tem sido bastante produtivo na linguística brasileira. Né? Mas obrigado, já vi aqui suas referências. Alguns dos textos eu até conheço. Inclusive, o professor Carlos Felipe está com uma chamada aberta, né, Carlos? De uma edição que você está coordenando. Sim, do Mercosul, 30 anos do Mercosul, faz esse ano, o Mercosul 30 anos, e nós estamos com uma chamada, vocês podem mandar trabalho, serão bem-vindos, a partir de setembro, na revista Estudos Linguísticos Literários, discutir essas questões do ensino, como que o Mercosul alterou, condicionou, enfim, influenciou, na verdade, né, o ensino de espanhol no Brasil. Então, qualquer discussão relacionada ao ensino de espanhol no Brasil, considerando o contexto de integração regional e a questão do Mercosul, quaisquer trabalhos serão bem-vindos. Obrigado, Leandro. Que agradeço. Inclusive, nas próximas semanas, né, Fabrício, deve sair o segundo volume de um dossiê que organizamos, Fabrício, Valdeci e eu, editor para revista Intertexto da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, logo mais teremos mais novidades por aí. Ok, obrigado, professor. A Silmara comentou aqui fez aqui um comentário sobre a questão do ensino de espanhol no Brasil, né, que foi retirado da BNCC. Pois é. Esse é um grande problema que temos enfrentado aqui, Silmara. Infelizmente, o contexto é uma discussão política, ensino de língua no Brasil, para educação básica, em qualquer lugar, né? É uma discussão política e, infelizmente, o nosso cenário político ele é extremamente desfavorável. E, ainda assim, temos encontrado algumas experiências boas em alguns estados. A gente tem alguns estados no Nordeste que têm dado bastante notícias bem encorajadoras para nós aqui mais do Sul. Também o pessoal do Rio Grande do Sul conseguiu um trabalho bem interessante, né, aqui pelo movimento Fica Espanhol também. Enfim, eu não sei, a nossa profissão nesse contexto já era ruim, né, a gente ainda vem num cenário de pandemia para esgotar as forças e a gente tem ainda a nossa profissão sendo coagida por essa nova imposição política que a gente vive. Mas tem que ter força, resistência. Ok, agora o professor Valdeci, por favor, pode ligar seu microfone. Boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar minha fala parabenizando o Leandro, umas reflexões bem pertinentes, interessantes, né, para a gente pensar um pouco essa questão. Queria dar um abraço aqui aos colegas que estão aqui, a Hebe, o Carlos, o Fabrício, que vieram prestigiar aqui o nosso colega. Viu como você é querido, Leandro? Leandro, você estava falando sobre a questão das gramáticas, da gramatização, e eu fiquei pensando aqui, como é que você vê, queria pedir para comentar um pouco, como é que você vê essa questão nós temos estudos descritivos, né, nós pesquisamos na área, por exemplo, especificamente na área de sócio, há estudos sobre dialetológicos, e de outras vertentes, né, da linguística sobre o espanhol, e como é que você vê a incorporação desses estudos pelas gramáticas, né, tanto de língua portuguesa como de língua espanhola, e que, se na sua opinião, muitas vezes, nós trabalhamos com descrição, ótimo, né, temos a nossa contribuição, se não falta, muitas vezes, esse trabalho de transposição didática, né, para chegar até as gramáticas, para chegar até os livros didáticos, porque o que a gente vê é que, muitas vezes, falta muito no material didático que chega aos nossos alunos,
e até nós mesmos na universidade, as gramáticas que chegam para os nossos alunos, ainda falta muito de reflexão linguística e pensar numa perspectiva epilinguística. Como é que você vê essa questão? Professor Valdeci, acho que o Leandro teve um problema aqui, ele caiu. A gente espera um pouquinho. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Posso dar minha opinião, Valdeci? Oi, Carlos. Posso dar minha opinião? Quando o Leandro voltar, ele vai dar a opinião dele, obviamente. Mas eu acho, Valdeci, que o problema dessa questão da transposição, as questões da gramática, vai na linha do que eu falei no começo. Você não pode colocar uma pessoa com doutorado em Cervantes para dar aula de pretérito perfeito composto, porque ela não vai fazer o negócio direito. Então, o Leandro voltou e assina a palavra, depois eu comento com ele. Desculpa, gente. Leandro, você conseguiu ouvir? Eu ouvi só um pouco. Eu ouvi até você falando assim, dos estudos sociolinguística e caí. Tá, como é que você vê, vou resumir aqui, como é que você vê essa questão da distância, né, que a gente ainda tem sobre o que os estudos linguísticos descritivos têm investigado e têm aportado, né, para as gramáticas, essa distância que a gente ainda tem, né, ainda há uma incorporação muito tênue por parte das gramáticas de ambas as línguas. Como é que você vê essa questão? Eu estava comentando aqui que ainda há uma falta, né, dessa questão de transposição didática, né? Além, né, eu não vou entrar nessa questão da formação do professor, né, dentro da universidade, né? Mas como é que você vê essa questão do material em si, né, das gramáticas? Pois essa é uma grande, é algo de grande interesse para mim, assim, né? A gente observa que, por exemplo, dialoga com os dados que eu apresentei, que a gente vê uma abordagem descritiva se fortalecendo na produção de gramática. Naturalmente, essa abordagem descritiva produziu gramáticas no espanhol, assim, super interessantes, inclusive no que diz respeito ao tratamento da heterogeneidade linguística, né? Óbvio que, primeiro, a gente tem o empecilho de que a gramática nunca vai conseguir dar conta de todas as potencialidades da língua. A gente tem o empecilho de que a língua espanhola, como qualquer outra língua natural, tem muita heterogeneidade. A gente tem também uma especificidade da gramática que é tornar-se uma norma de referência, né? Então, paralelo a tudo isso, temos gramáticas no português já também, no espanhol, gramáticas acadêmicas, né, que tem uma abordagem muito interessante do tratamento da variação, com problema sempre vai ter problema. Mas a gramática, a nova gramática da língua espanhola, da RAE, gramática descritiva, são exemplos de gramáticas que não pouparam esforços para tratar de questões muitas vezes marginalizadas na descrição da língua. Mas, e no português também tem caso, né? Tem gramática, a gramática do de uso, né? As gramáticas de uso da Maria Helena, do texto. A gente tem a própria gramática pedagógica do Marcos Banho. Mas, assim, só que isso tem uma dificuldade gigantesca para chegar na gramática escolar, né? Isso. Gramática escolar para o falante da língua como língua materna já é algo quase que impossível. Agora, pensar em gramática escolar para estrangeiro que assuma e se preocupe e pense em desenvolver essa estratégia sociolinguística para o falante, isso eu desconheço, né? A gente tem estou orientando um trabalho de iniciação científica da Fernanda, ela está por aí, inclusive. E ela vai ver como as gramáticas escolares do século ela vai comparar século XIX e XX, abordam o boceio, né? A gente vai ter alguma informação disso. Mas, assim, isso acho que não dá nem para fazer com gramática de espanhol para estrangeiro. A gente tem um tratamento muito
Se a gente pegar, por exemplo, a gramática do Adriano, a gente tem um capítulo específico sobre o boceio, mas é aquela coisa bem didática, assim, né? Mas que por ser didática, às vezes acha que pode ser menos rica em discussão, né? Então, falta. E é o desafio para a gente, professor. É verdade. Professor. Eu acho que essa discussão está ligada, antes de mais nada, à formação dos professores de espanhol, que nós não podemos ignorar. O Brasil forma desde 70 doutores em literatura, né? O Mário Gonzalez, que é a grande referência nacional em literatura, fez doutorado na USP em 70. A primeira doutora em linguística do espanhol é a Neide, com a tese de 94, direcionada para questões de aquisição. Eu fiz um levantamento até 2010, só há 10 teses até 2010 de descrição e análise linguística do espanhol. Obviamente, isso vai repercutir se eu tenho um corpo docente que não está fazendo pesquisa linguística. O material que esse docente produz não é linguisticamente adequado. Eu vou dar um exemplo de um material que está circulando, foi aprovado no PNLD de 2018, e está nesse capítulo que eu divulguei para vocês, os pronomes átonos. Os pronomes átonos é um assunto que aparece para o brasileiro na aula 2 de espanhol básico, porque é um tema fundamental saber que no espanhol o pronome aparece lá. Nessa coleção aí, feita por duas professoras, uma doutora em literatura e a outra doutora em linguística aplicada, os pronomes átonos aparecem no último livro. E elas só dizem que o espanhol coloca sempre o pronome. Ela não matiza que o pronome tem que ser específico, definido, não, quer dizer, uma série de características fundamentais para usar ou não usar o pronome átono, que o falante de espanhol sabe desde que nasce, ele pode não concordar. O Lolo lá com las, los, las, mas ele bota o lo lá quando criancinha com 3 anos de idade no lugar que tem o pronome. Então, assim, você tem um quadro docente no espanhol no Brasil de não linguistas, de pessoas que não são especializadas em linguística, fazendo material didático de língua. E isso aí impacta, para mim, consideravelmente, na forma como os conteúdos linguísticos são abordados e levados à sala de aula. Se permite, Carlos, é interessante que eu concordo com você, mas eu fico observando outras experiências em outras línguas aqui. Por exemplo, provavelmente é uma experiência muito limitada minha, mas dentro dos estudos francófonos, encontrar um professor que trabalhe com descrição do francês no Brasil, eu acho que é muito mais difícil do que encontrar um Carlos Felipe, por exemplo, em relação ao espanhol, sabe? Eu não sei, me parece que no Brasil, talvez seja, historicamente, o curso de letras esteve muito vinculado à literatura, né? E talvez isso tenha fomentado nas línguas modernas uma vinculação, talvez eu esteja tudo errado, estou hipotetizando aqui, você vê se tem algum sentido. Tenha fomentado a formação de muito profissional de literatura mesmo, né? E só agora esse espaço começa a surgir. E óbvio que a gente vai ter uma dificuldade para lidar com essa tradição já colocada e uma outra tradição que se coloca paralelamente do ensino de língua por si só, né? Sem um respaldo interdisciplinar que considere minimamente a língua, por exemplo. Então, não sei se isso tem a ver. Eu vejo e aí tem o que você está falando, né? Uma grande quantidade de professores em literatura, atuando inclusive no ensino superior, e aí eles vão dar aula de língua também, né? Língua nos níveis de comunicativo, que obviamente vai perpetuando isso. Não sei, me parece que tem esse legado histórico que não se reduz a nós apenas.
Eu concordo plenamente com você, Leandro, eu concordo plenamente, e eu acho, que eu tenho falado no grupo, né, já comecei pensando nessas questões, se a gente olhar, por exemplo, historicamente, os Estados Unidos, a França e a Alemanha se colocam como integrantes ou pensadores da agenda hispânica desde o começo do século XX. Você vê nos debates lá de como é o espanhol americano, é andaluz, é indígena, não é? Aí os Estados Unidos, a França e a Alemanha se colocam junto com os espanhóis na agenda. O Brasil nunca tomou para si a agenda hispânica, efetivamente, né? A agenda que nos interessa, eu digo nós, enquanto nação, é do ensino de espanhol brasileiro, que aprender espanhol é fácil, esse debate. Mas como o espanhol se constitui, nunca foi pauta aqui no Brasil. E, obviamente, isso vai repercutir na formação dos professores, né, que, historicamente, são mais de literatura, depois de linguística aplicada e, em número considerável menor, os de linguística. No francês, você não acha um Carlos Felipe, um Leandro, um Valdeci, um Fabrício, um Paulo, uma Luizete, ou alguns... parece que são muitos, né? Mas quando você coloca o conjunto, você vê que os 20 que você acha são 10% do quantitativo total. Porque eles são menores também que a gente. Então, você tem aqui na Bahia, nós somos 15 de espanhol, mas são 6 de francês. Então, obviamente, você vai ter a proporção menor. E, por fim, Leandro, eu queria comentar na sua fala, que é que, assim, a coisa é tão interessante que, da questão da normatividade, né, do que você discutiu da gramática normativa. Se você colocar um concurso de literatura, eu não faço, você não faz, porque requer um conhecimento literário específico. Mas quando montam um concurso de língua, qualquer um faz, até gente da educação, psicólogo, engenheiro, porque os pontos que eles colocam no concurso de língua são todos de gramática tradicional, que qualquer falante ordinário que foi à escola tem que saber. O que é um substantivo não são pontos que requerem uma formação específica de linguística. Né? Então, tudo isso gera a complicação do ensino. Estou aqui falando. Não é. Isso vai depender do tamanho da instituição, né? Também acho que instituições maiores poderiam tentar organizar algo mais parecido a uma cátedra, né? Tentar professores que fechem ali numa linguística descritiva, um outro que fica ali na parte de aplicada. Mas às vezes instituições tão pequenas não conseguem, né? Para terminar, só, assim, aqui na Bahia nós somos 15 e nós, cada um, graças a Deus, somos uma especialidade. Mas isso é fruto do acaso, não é fruto de que houve concursos específicos para cada área. Por acaso, nós somos cada um de uma área. E a coisa é tão interessante que este semestre eu não vou dar aula, estou de licença, quer dizer, estou de licença, não estou de licença, mas não vou dar aula, e o meu colega da morfologia pedimos a ele que desse sintaxe. Ele nos consultou sobre sintaxe porque ele não tem leitura específica de sintaxe para dar aula. Assim como eu, se tiver dar aula de morfologia, preciso consultá-lo porque eu não tenho leitura suficiente em morfologia para dar. Mas aí vem o pessoal da aplicada e acha que pode dar aula de tudo do espanhol, entendeu? Eles acham que são as meninas superpoderosas do espanhol no Brasil. Pois é. Não, mas é o que eu estou te falando, assim, você vive num contexto profissional ideal, né? Assim, dentro das línguas estrangeiras, aqui na UFA atualmente a gente está dentro da área de língua, e língua está junto com linguística ensino, né? A gente é 5. E aí, assim, se mistura, né? As coisas vão se... A gente não tem essa especificidade. Então, tem um grupo que dá... Eu tenho brigado muito para não ter que dar nada na área de ensino, não é a minha área, né? E aí agora consigo, mas quando eu entrei aqui, eu fui obrigado, veja, a dar uma disciplina de literatura. Eu não tenho familiaridade nenhuma. Então, assim, essas instituições menores te obrigam a uma situação que
que é difícil você escapar, né? E aí, infelizmente, essa especificidade que é importante para a minha formação e mais ainda para a formação do meu aluno fica comprometida, né? Mas é um privilégio o aluno poder... Você lembra, na minha formação, que a gente tinha as disciplinas de língua, era só língua com foco comunicativo, né? A gente brigava, a gente foi lá te implorar para dar um curso de variação para a gente, você deu um curso de extensão, porque as línguas estrangeiras ainda são marginalizadas na educação superior nesse país, né? Muito obrigado, professor Leandro, professor Carlos. Agora já são 8 horas, nós estamos caminhando para o fim do nosso encontro de hoje. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Colocar alguma pergunta? Não. Muito bem, então, nós só temos a agradecer ao professor Leandro, a todos os presentes. Foi uma noite bastante produtiva, né, cheia de referências. Obrigado, professor Carlos, pelas suas indicações.